Pessoal, bom dia a todos. Então, estamos indo hoje para a apresentação do nosso terceiro seminário. Na verdade, a sustentação, né? A apresentação já foi feita pelo grupo, se eu não me engano, da Camila, da Luísa e do João. Esse foi o grupo responsável por fazer a apresentação, o vídeo de apresentação. Peço desculpa, gente, eu me enrolei na sexta-feira com a correção de uns trabalhos aqui. Quando eu fui lembrar disso, já era muito tarde da noite. Então, por isso que eu postei o link do vídeo aí com a atividade de análise do vídeo tão tarde na sexta-feira. Bom, estou passando a palavra agora para o Matheus. O Matheus, então, vai dar início à sustentação desse texto 3. Ok? Matheus. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Beleza. É com você. Bom dia, meu nome é Thiago. Eu vou coordenar essa primeira parte agora da apresentação e a gente vai fazer a sustentação do texto, a inclusão das mulheres na carreira de ciência e tecnologia no Brasil. Nosso grupo é composto pelo Matheus Alves, eu, que sou o Thiago, e Túlio Rocha. Nossa apresentação conterá uma retomada de alguns conceitos importantes que já foram explicados pelo grupo a sustentação do tema em si, onde serão expostos alguns fatos e dados que corroboram com o tema, e um questionário, que no final enviaremos a vocês para responder. Aí a gente vai dar aí uns 5 minutinhos para a resposta e depois vamos discutir sobre as perguntas para fixar o assunto. Bom, falarei agora sobre os temas importantes. Equidade versus igualdade. A equidade diz respeito a fornecer ferramentas diferentes para dar oportunidades iguais a todas as pessoas. Ou seja, ela diz respeito a ser justo nos meios para obter um fim igualitário. Por exemplo, para uma pessoa deficiente e uma pessoa normal encararem um desafio, na equidade são fornecidas ferramentas diferentes, mas que são ideais para cada tipo de pessoa encararem esse desafio. Essa estratégia visa conceder as mesmas condições aos dois tipos de pessoa. Já a igualdade diz respeito a fornecer ferramentas iguais em qualquer parte de uma situação para que as pessoas tenham condições igualitárias de enfrentar um desafio. Ou seja, uma pessoa com deficiência e uma pessoa normal terão os mesmos objetos para enfrentar o desafio. E assim, talvez elas não tenham as mesmas condições. Porque esse conceito ele não leva em conta a justiça e a flexibilidade das ferramentas, e sim a igualdade das mesmas. Agora eu vou passar para os conceitos de segregação vertical e horizontal. A segregação vertical diz respeito à inserção de homens e mulheres em diferentes níveis de hierarquia, qualificação e remuneração. Por exemplo, a gente podemos citar situações em que os dois gêneros ocupam o mesmo cargo em uma empresa e mesmo assim o homem tem um salário maior que a mulher. Isso é a segregação vertical, que ocorre por hierarquias. E a segregação horizontal refere à quantidade de homens e mulheres em diferentes tipos de trabalho ou carreiras universitárias, por exemplo. Cursos da área CIT possuem mais alunos homens, e cursos da área de saúde, por exemplo, possuem mais mulheres. Isso é um exemplo de segregação horizontal. Agora vamos para a sustentação que será feita pelo Matheus. Bom dia a todos. Vou dar sequência aqui ao trabalho. Por que tratar das diferenças de gênero? Primeiramente, vamos citar aqui o fator econômico. Segundo a OECD, deixar as mulheres para trás significa não somente desprezar as importantes contribuições que as mulheres trazem para a economia, mas também desperdiçar anos de investimento em educação de meninas e jovens mulheres. Para ilustrar isso, pode-se citar a pesquisa do Banco Central de 2004 a 2005, que diz que as mulheres contribuem com 10% da erradicação da pobreza durante o período, pelo fato de terem ingressado no mercado de trabalho. Outro fator, valorização da mulher. Devido à desvalorização da mulher, através da atribuição de menores valores a elas do que aos homens, a sociedade tornou-se desigual. Por isso, para gerar a equidade, é necessário políticas que valorizem as mulheres e as deixem com ferramentas equivalentes dos homens para encarar diversas oportunidades. A diferença de gênero deve ser trabalhada pela família brasileira de maneira clara, para que o estereótipo criado pela sociedade não seja passado para as crianças, que é o conceito de profissão de homem e profissão de mulher, pois isso acaba limitando as escolhas das crianças e as induzindo a escolher uma profissão ou modo de vida que se adeque no conceito de mulher ou homem montado pela sociedade, fazendo com que diversas áreas de atuação na sociedade não tenham um equilíbrio de gênero
e sim uma predominância tanto masculina ou feminina. A confirmação desse fato na nossa realidade vem através de uma pesquisa feita em diferentes universidades em Divinópolis, Minas Gerais, onde se nota uma predominância feminina em cursos da área de humanas ou saúde e uma predominância masculina em cursos da área da ciência e tecnologia. Antes de dar prosseguimento para os gráficos apresentados, vou definir estereótipo. O estereótipo é um conceito, ideia ou modelo de imagem atribuído às pessoas ou grupos sociais, muitas vezes de maneira preconceituosa e sem fundamentação teórica. Em resumo, os estereótipos são impressões, preconceitos e rótulos criados de maneira generalizada e simplificada pelo senso comum. Aqui a gente tem um gráfico do próprio texto da autora, porcentagem de homens e mulheres nas profissões de ciência e tecnologia em 2007. Nota-se uma superioridade masculina muitas vezes a mais nessa questão de tanto profissional quanto técnico, em áreas da ciência. Mais um aqui do autor, porcentagem de homens e mulheres nas ciências da saúde como profissionais e técnicos. Nota-se uma superioridade, no segundo caso aí, no técnico, de 3 vezes mais. 3 vezes mais mulheres do que homens. Aqui a gente fez uma pesquisa na nossa cidade, porque pelo menos, eu entendo mais as coisas quando é adequada para a nossa realidade. E eu fiz uma pesquisa com alguns cursos ofertados em Divinópolis e aqui a gente encontra cursos com predominância feminina ofertados em Divinópolis. Nota-se que em cursos como pedagogia, odontologia, psicologia, bioquímica, existem bem mais mulheres do que homens. Aí se enquadra no que a autora fala, na questão das áreas de ou saúde ou de humanas. Por outro lado, também tem os cursos com predominância masculina, ofertados em Divinópolis. E todos os cursos com predominância masculina são cursos ligados diretamente à ciência e tecnologia. Engenharia mecatrônica, engenharia da computação, ciências da computação e engenharia mecânica. Lembrando que da pesquisa feita, os dados obtidos pela pesquisa são todos aqui de Divinópolis, em diferentes faculdades, sendo elas UENG, Pitágoras e Cefet. Agora o Thiago vai dar sequência. Eu vou mandar o questionário para vocês aí no chat e o Thiago vai guiar vocês aí. O Matheus vai enviar o link aí e a gente vai aguardar uns 5 minutos aí para resposta. E eu já entro com a discussão. Se alguém tiver algum problema para acessar o link, fala com a gente, por favor.
esperar mais um minutinho e já começamos. Teve alguém que não conseguiu acessar o questionário para responder? Eu acho que não. Não. Ô, Matheus, pode compartilhar aí as respostas? Ok. Tá aparecendo aí pra vocês? E aí tá aparecendo de responder. Ok. Isso. Bom, a primeira pergunta era sobre qual o significado correto de equidade e igualdade. A grande maioria, né, 92,3% respondeu a alternativa B, né, que fala que igualdade é fornecer às pessoas as mesmas ferramentas para enfrentar uma oportunidade e a equidade é fornecer para as pessoas ferramentas diferentes que garantem as mesmas condições. Essa realmente é a resposta correta, né? Porque, igual eu falei antes, a equidade ela visa um fim igual, independente do meio, né? E a igualdade, ela visa realmente a igualdade em todos os aspectos, né? Em todas as fases de uma situação. A segunda pergunta era qual a diferença entre segregação vertical e segregação horizontal. E a maioria também, né, 84,6% respondeu que a segregação horizontal refere-se à concentração de homens e mulheres em diferentes tipos de trabalho, e a segregação vertical refere-se às diferenças de gênero dentro de uma hierarquia. E também, igual eu falei, a segregação vertical, por exemplo, ela pode ser citada dentro de uma empresa. É a segregação que se refere à hierarquia, e que, por exemplo, dentro de uma empresa, a diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo ou possuem a mesma experiência. E a terceira pergunta, e a segregação horizontal, perdão, é aquela que se refere, por exemplo, aos cursos, né? Que dentro de um mesmo parâmetro, dentro de um mesmo nível de hierarquia, a segregação entre homens e mulheres por diferentes tipos de área. A terceira pergunta era um fator fundamental para a segregação horizontal e vertical de homens e mulheres, tanto no meio acadêmico quanto profissional, é a transmissão de estereótipos desde a infância. Essa todo mundo respondeu que é verdadeiro, né? E realmente é, porque quando se instalam estereótipos, as decisões em geral que as pessoas tomam são totalmente influenciadas. E isso vai refletir também na segregação entre homens e mulheres. E o que pode confirmar isso é o fato que eu já tinha falado antes também, das mulheres cursando os cursos de mulher, entre aspas, e os homens cursando os cursos que são ditos cursos de homem. A quarta pergunta: você alguma vez já ouviu a expressão isso é profissão de homem ou isso é profissão de mulher? Todo mundo também respondeu que já. Essa pergunta foi feita justamente para confirmar a ideia da terceira pergunta, sobre os estereótipos impostos pela sociedade. E a última pergunta, né, a quinta pergunta,
ela dizia: tratar as diferenças de gênero é importante para o aumento da equidade e quebra da criação de estereótipos? E todo mundo também respondeu que sim. E realmente é sim, porque quando se trata de as diferenças de gênero, as pessoas ficam com a mente mais aberta para todas as situações e, consequentemente, começam a questionar os estereótipos que vem passando de ano em ano, né? Assim, de geração em geração. E com isso, esses estereótipos não existem, né? Passam a não existir, ou seja, eles são quebrados, né? Com a evolução, com o passar dos anos, esses estereótipos vão sendo quebrados. E por isso, com essa quebra de estereótipos, ocorre o aumento da equidade. É isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto? Quer fazer alguma pergunta? Uma coisa que eu achei interessante, que essa questão da pergunta de você alguma vez já ouviu a expressão isso é profissão de homem ou isso é profissão de mulher, que se a gente não parar para pensar no assunto, a gente não percebe que isso acontece no cotidiano da gente. Porque às vezes é uma coisa tão que fez com que ficasse tão normal pra gente que a gente não repara isso. Eu lembro quando eu era mais novo que até a 8ª série eu nunca tive nenhum professor homem, apenas professoras mulheres. E quando entrou um professor homem, era cercado de piadinha, porque a gente estava tão acostumado com que professora de ensino fundamental tem que ser mulher, que quando veio um homem a gente estranhou. E não é correto isso, porque, como se diz, não é nenhum pré-requisito para ser professor ter que ser mulher. E eu acho muito bacana quando a gente para pensar mais sobre o assunto. E só retornando um pouco aqui a apresentação, talvez alguma ideia de proposta de intervenção para que esse estereótipo acabe seria o incentivo de modelos femininos de mulheres na área C&T, quebrar estereótipos desde cedo dentro de casa e na escola, monitoramento constante por meio de agências governamentais para destacar a distribuição por sexo dos vários tipos de produtos da ciência e das formas de apoio à atividade científica. Pessoal do grupo do vídeo, no caso Camila, Luísa e João, querem fazer algum comentário, alguma contribuição aí com o trabalho do que foi dito, algo que vocês acham que possam ter passado aí? Não, achei a apresentação muito boa. Eles refletiram bem a ideia do tema. Só acho que seria também uma ideia de solução. Também, igual eu tinha falado no vídeo, a projetos que incentivem a participação das meninas desde o ensino fundamental até o ensino médio, para que elas, ao entrarem no ensino superior, contribuam para o aumento da porcentagem de mulheres, alcançando bolsas, altos cargos. Mas é isso, a apresentação deles foram muito boas. Ok, gente, obrigado. Só mostrando uma coisa para vocês, eu vou... quem tá fazendo compartilhamento aí agora? Matheus? Isso. Interrompe aí pra mim, Matheus. Deixa eu compartilhar um negócio aqui. Ok. Compartilhar aqui. E daqui agora. Deu certo aí? Chegou? Deu certo, gente? Compartilhamento. Pra mim aqui não tá aparecendo, não. Pra mim tá. Eu tô conseguindo ver. Eu vou sair e entrar de novo aqui. Eu acho que é só você mexer. Eu acho que você deve ter caído numa outra parte aí só. Talvez entrar e sair na equipe mesmo, ou na reunião. Bom, vocês estão conseguindo ver o que acontece? Muito na linha do que está sendo falado, tá? É um assunto que eu já tenho acompanhado aí pelo menos nos últimos 4 anos. Que é o tempo que eu realmente já comecei a participar mais efetivamente dos eventos aqui da Sociedade Brasileira de Automática, da SBA, tá? Que são 2 congressos, 2 eventos nessa área aqui,
que pega essa parte de controle, que pega a parte de elétrica, tanto de circuito eletrônico quanto instrumentação, parte de sistemas inteligentes, de automação inteligente, a parte de automação industrial, como PLC, essa coisa toda. Então faz essa parte toda relacionada à automática na sociedade brasileira. E tem 2 congressos importantes dela, que é o CBA e o SBAI. Um é um simpósio, é o Simpósio Brasileiro de Automação e Inteligência Artificial, que é o SBAI, e o CBA, que é o Congresso Brasileiro de Automática. Esse ano, e é na próxima semana, caiu muito bem isso aqui. Então, esse aqui é a programação do evento. Inclusive, eu tenho 2 trabalhos para apresentar lá na próxima semana. Ele começa na próxima segunda-feira, dia 23, e vai até o dia 26. E em todos esses eventos que tem, pelo menos nesses últimos 4 anos que eu tenho acompanhado, sempre tem reservado no cronograma isso daqui, ó. Um painel para decidir as políticas. Quando eu falo políticas, eu estou me refalando de leis nacionais, ok? Junto ao CNPq, junto à CAPES. Para quê? Para ver justamente essa questão da posição da mulher dentro da ciência. Essa ciência de automação. Por qual motivo? Porque as coisas não foram feitas pensando. A legislação, né, essa legislação mais antiga, esses critérios de avaliação, eles não foram feitos pensando na mulher. Eles foram feitos pensando realmente no corpo docente aí masculino. E o que acontece? Um dos critérios que a gente tem aí, vocês já devem ter ouvido falar a respeito dessa Bolsa Produtividade do CNPq. Esse é só um exemplo, tá? A Bolsa de Pesquisa de Produtividade do CNPq é uma bolsa que você vai receber, se eu não me engano, a menor bolsa é na faixa de R$ 1.200. Eu não sei como que estão esses valores hoje, eu não tenho acompanhado isso. Em que é uma bolsa paga a doutores que têm produtividade científica expressiva, ok? Então, quando você torna-se um doutor, indiferente de você estar lecionando ou não, mas se você tem uma produção expressiva, você recebe uma bolsa devido à sua produção. Aí você tem vários níveis, você tem professor bolsista nível 1, nível 2, A, B, C, entra com vários níveis aí de representatividade, essa questão de produtividade acadêmica para a bolsa CNPq. E você tem que ter um fluxo contínuo de produtividade. A questão não é, esse ano eu produzi 5 artigos, tá? De revista A1, segundo a CAPES lá. Ano que vem, eu não vou produzir nada. Aí no ano seguinte, 2021, eu não produzi nada. Em 2022, eu vou lá e publico mais um artigo. Não. Eu tenho que ter um fluxo. Então, eu vou produzir 3 artigos esse ano, vou produzir 3 artigos ano que vem, no outro ano eu vou produzir 4. Você tem que ter um fluxo contínuo de produção, ok? Acadêmica, científica. Bom, e o que acontece? Para a mulher a coisa é mais complicada. Em que sentido? Gente, presta atenção. Vocês estão hoje no 3º período. Se for pensar aí, a idade média da turma deve estar ali entre a faixa dos 19 a 20 anos, ok? Vamos imaginar que está todo mundo com 20 anos. Vocês têm pelo menos mais 3 anos de curso. Se tudo der certinho, vocês vão sair aqui do curso de engenharia, ok? Com mais ou menos 23, 24 anos. Vamos considerar 24 anos de idade. Principalmente hoje, com esse cenário econômico, não está sendo fácil entrar num programa de pós-graduação. Para quem visa entrar num programa de pós-graduação. Então, pode ser que assim que você formar com 24 anos, você consiga entrar imediatamente num programa de pós-graduação para fazer um mestrado. Se você pensa que você vai entrar no mestrado logo de cara, o mestrado você vai ter de 2 a 2 anos e meio para poder concluir ele. Tá? É o máximo que os programas permitem. Então, você vai sair de 24 anos e vai terminar ali na casa dos 26, 27 anos. Ok? E isso se você conseguir ir direto.
Se você não conseguir aprovação de imediato, tiver que esperar de um semestre para o outro ou um ano, a sua idade aí, consequentemente, vai aumentar. Então, ali entre 26 e 27, acaba que você vai estar ali entre a casa dos 26 aos 28, dos 26 aos 29 anos, dependendo da condição de cada um. Além disso, você depois tem que encarar um doutorado. Nesse meio do caminho, provavelmente você já estará trabalhando, tá? Então, você vai estar tentando uma vaga de professor substituto, você vai estar tentando uma vaga de professor efetivo, você vai estar tentando entrar no meio acadêmico, uma vez que você está fazendo o programa de mestrado. Então, você está ali na casa dos 26, 27 anos, vai concorrer a um processo de doutorado depois que você concluir. O doutorado são pelo menos mais 4 anos, ok? Então, se você estava com 27 mais 4, você vai para 31. 31 anos. Isso você está olhando só do ponto de vista profissional. Então, se você para pensar, a mulher sem respirar, para ela fazer uma graduação na área de engenharia ou mesmo na área da medicina, que a medicina ainda são 6 anos, né? 1 ano a mais de curso que a gente. Aí lá ainda depois você tem a questão da residência, que é a especialização na área a qual você vai atuar, para depois fazer mestrado, para depois fazer doutorado. Então, o que acontece? Para a área das exatas, acaba que a mulher e o homem também, nesse ponto, ele é muito sacrificado em termos de tempo / idade. A pessoa vai conseguir terminar e concluir a formação ali na casa dos 30 aos 35 anos, nessa faixa aí, ok? Devido às consequências e empecilhos que a gente tem da vida. Bom, para o homem, ok. Se eu terminar com 35 anos meu doutorado, tudo bom, tudo ótimo, tudo maravilhoso, sem problema algum. Mas e a questão da mulher? A mulher ela carrega uma responsabilidade a mais aí na formação da família. Então ela começa a preocupar com o casamento, ela começa a preocupar com a questão dos filhos, que ela já começa a brigar com a idade em relação ao filho. Ah, a mulher hoje pode ter menino até com 50 anos. Pode, mas do ponto de vista de saúde para a mulher não é o aconselhável. Então você já começa a colocar a mulher em uma balança em que ela tem que começar a brigar com a fisiologia do corpo dela, com a resposta biológica do corpo dela. Então, se a mulher com 30 e poucos anos ali, 32, dos 32 ali aos 35 anos, ela tem que... ela está com essa preocupação, supondo que ela conseguiu formar tudo, ela agora vai se dedicar à vida pessoal dela, que é essa questão da construção da família. Se ela faz isso logo de imediato, em que momento, tá, o processo de seleção de bolsa prevê que a mulher pode ter uma licença maternidade, que esse período vai ser cancelado nessas sequências de 3, de 5 anos, de 7 anos de produção de fluxo contínuo para avaliação da mulher e fornecer para ela uma bolsa de produtividade. Isso não é previsto. Ou seja, se você conseguir ali com seus 33 anos, 32 anos, concluir o doutorado, o que acontece? Indiferente de se você vai ter família para criar, indiferente se você resolveu adotar uma criança ou se você resolveu gerar uma criança, isso é um problema seu. Você tem que dar uma sequência de fluxo de produtividade para você conseguir ter a bolsa. Então, numa das discussões que eu assisti dessas plenárias, desses painéis de mulheres na automática, isso foi um dos pontos levantados. Como que a avaliação pode ser igual, sendo que somente a mulher consegue fazer isso, gerar o filho. E isso demanda um tempo. Você não consegue encarar uma gravidez e continuar produzindo, porque a gravidez, o processo de gravidez, ele tem demandas específicas, questões biológicas que não te permite dedicar o que você precisa dedicar dentro do laboratório para dar fluxo de produção. Então você está sendo penalizado, você mulher, né, claro, está sendo penalizado pela questão fisiológica do seu corpo. Então são pontos em que a nossa legislação ela não prevê nada disso. Então,
lembro que tinha professoras da UFMG, da área de controle, da área de automática, professoras da universidade, só um minuto, tá, Marcos? Professoras da universidade lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, brigando para mudar esses critérios de avaliação, porque se você parar para pensar, é meio que uma injustiça. Do ponto de vista ali de sexismo entre homem e mulher, a lei favorece o homem, porque o homem, mesmo que a esposa esteja grávida, não é ele que vai passar pelos problemas que a gravidez submete à mulher. Os problemas e dificuldades ali, né, que a mulher está sujeita. O homem não passa por isso, apesar dele acompanhar a gravidez e hoje ser tudo muito moderno e dizer que o homem também está grávido. Não tá. Fisicamente o cara não tem nada. Fisicamente o cara levanta cedo, trabalha até de tarde, faz o que ele tem que fazer e pronto. Biologicamente ele não tem nada. Nada do que o corpo dele continua o mesmo. Então ele não tem perturbação nenhuma para prejudicar o trabalho dele. Então são alguns pontos que a gente deve ver, parar e pensar e começar a refletir, tá? Principalmente vocês aí mais novos que vão estar chegando no futuro, já ter essa consciência, porque não dá para fazer a mesma avaliação. É injusto. O processo é injusto. E isso tem que ser reprogramado, readequado para a situação e para as condições que nós temos hoje. Okay? Era só um dedinho aí que eu queria mostrar e colocar isso para vocês aqui sobre esse tema. Até esse foi o motivo de eu colocar esse texto nessa apresentação de metodologia. E assim, gente, o que me falei aqui que refere-se para a questão da academia, refere-se também para empresas privadas. Porque a mulher, para atingir um cargo de gerência, ela também não pode ter a empreitada dela ali dentro da empresa interrompida por uma gravidez. As empresas avaliam isso. Olha, eu não posso contar com ela que ela vai sair para ficar numa licença maternidade. E aí? É justo? Diga, Marcos. Marco. Lucas, tudo bem? Joia. Eu concordo plenamente com o que o senhor falou. E outro ponto de vista também, que inclui dentro disso, é a dificuldade de fusão entre o meio acadêmico e o meio pessoal. Tipo assim, a minha dificuldade com isso também, já vi dificuldade com várias pessoas. Muitas pessoas estão dentro desse planejamento, que é feito de um modo externo, né? E estão dentro dele, cumprindo com o que deve ser feito de uma maneira mais certa, e não tem tempo de resolver a situação pessoal de relacionamento, de gravidez e por aí vai. Daí, mesmo se acontecer tudo certinho, chega no final, a pessoa ainda tem que procurar e pensar, agora eu tenho que me preocupar com a área pessoal. Aí já vai 40 anos, já vai 45 e não resolve, entendeu? Sei muito bem, Marcos. Era só o ponto que eu queria comentar. Beleza, obrigada. Tamires. Bom dia, Lucas. Só comentando a respeito desse um pouquinho que você falou, né? Como um exemplo, eu tenho uma prima que é engenheira de produção e ela era gerente de uma grande multinacional e ela resolveu ter filhos, né? E aí ela teve que tirar a licença maternidade. E aí quando ela retornou da licença maternidade, ela foi dispensada pela empresa. Porque, claro que isso não foi falar diretamente para ela, né? Mas pelo fato dela ter se ausentado no período de licença maternidade, né? A empresa, teoricamente, não aceitou isso, não viu isso como bons olhos e demitiu ela, né? E aí ela não pôde nem pagaram tudo para ela e ela não pôde nem retornar pro trabalho após a gravidez. Então, assim, isso é bem real mesmo, né? Principalmente nesses cargos de liderança, onde a gente tem esses conflitos, né? Querendo ou não, essa diferenciação, sim, entre gêneros, né? As empresas hoje, muitas têm dado muita ênfase nisso, mas eu acho que é preciso melhorar, porque
Assim, mídia por si só não fala, né? Tem que ser no real, no exemplo mesmo. E é uma multinacional muito conhecida. Não vou citar nomes que não convém, mas é bem complicada essa situação, porque além do fato da desigualdade, você está favorecendo, né, essa questão de diferenciação entre homens e mulheres, questão de cargo de liderança. Ela estava voltando de um período de estabilidade e que estava, né, com uma criança pequena também e precisava dar continuidade ao trabalho, principalmente questão de família, despesa que criança, né, também gera, questão pessoal. E aí, de repente, ela foi surpreendida com isso, né? E assim, ela tinha experiência, era uma ótima profissional. Então, realmente, é bem complicada essa situação. Nessa situação aí, Tamires, não muito distante no tempo, aconteceu a mesma coisa com a minha irmã. Minha irmã mora no Rio de Janeiro, capital, e também ela é gerente, ela é farmacêutica, gerente de farmácia em hospital, então ela faz o controle e gerenciamento das diversas farmácias que o hospital tem. A farmácia de CTI, farmácia de pronto-socorro, farmácia de setores, né? Que você tem vários setores dentro do hospital. E aconteceu a mesma coisa. Um grande plano de saúde, ela saiu de licença, quando ela retornou, já tinha outra pessoa no lugar dela, ela foi mandada embora. Essa mesma situação que você descreveu. Eu queria aproveitar, Tamires, já que você se pronunciou, aproveitar a sua participação, a Sara também tá aí, pode talvez te ajudar, que o legal dessa turma é que eu tô tendo vocês duas que são de outro curso, são de outro campus. Então, para as duas que não está relacionada aqui com o curso de engenharia mecatrônica, tá vivendo uma outra realidade do Cefet, como é essa situação aí no curso de vocês, que você está fazendo, se eu não me engano, é engenharia sanitária, e como que tá essa relação de professor e professora? Tá mais ou menos distribuído por igual ou há uma predominância do sexo masculino ou do sexo feminino? Então, relacionado a professor, ao docente, né? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Eu acho que a predominância é do público masculino também. Pelo que eu tenho visto, acompanhado, assim. Tem as mulheres, né, no presentes também. Mais especialmente também no departamento de CTA, a gente tem a subcoordenadora, que é uma mulher também. Mas, assim, realmente, pensando por um lado, a predominância de homem ainda é maior. Mas apesar que em questão de alunos, você tem um público feminino bem representativo hoje no curso. Mas em questão de professor, realmente o público masculino é predominante. Ok, vocês ainda estão sendo privilegiadas. O nosso departamento de professor, em termos de docentes efetivos, nós somos todos homens. Nós não temos uma mulher no departamento. Tá? Só para informação. Felipe, só um minutinho, por favor. Aqui, tá, gente? Vocês sabem, eu sou aluno da primeira turma de engenharia. Eu formei nesse curso que eu tô dando aula hoje. Eu entrei na turma em 2008. Quando eu entrei, minha turma tinha, se eu não me engano, 5 alunas, 5 mulheres. Dos 36 alunos que entraram, 5 eram mulheres. O restante da galera aí dos 36 eram homens. E hoje nessa sala aqui eu já reparo que esse número é maior. A Camila, você sabe me dizer quantas mulheres entraram aqui na turma? Turma regular em 2000? Foi 3, 4, 5. Acho que foram 6, contando comigo. 6? Isso, 6. Na pesquisa que fizemos, são 6 que entrou. Isso. São 6? Quem falou aí agora da sua pesquisa? É Matheus? Isso, é porque eu pesquisei da nossa turma também para... Pois mas aí você olhou os alunos regulares que entraram lá em... Vocês é da turma de 18 ou 19? 2019, olhei dos 36 que entraram. Esses 30 homens, 6 mulheres. Pois o nosso curso aqui, de um modo geral, ele mantém essa casa aí
de 6 a 8 mulheres não foge muito disso daí, não. Na verdade, é de 8 para trás. Eu acho que se a gente tiver chegado num curso com 8 alunas, foi algo excepcional aqui pra gente nessa turma formada aí com 36 alunos. Ok? Felipe? Lucas, Sim. a minha dúvida é sobre o trabalho, o último trabalho que você postou lá. Você tinha colocado que nos siga no Teams, que era para fazer um vídeo de até 6 minutos, acho que é 80 mega. E ele é sobre o projeto que a gente vai montar, não é? Isso, esse vídeo é explicando o seu projeto. Na verdade, você vai fazer a apresentação do seu projeto. Então é para eu produzir o texto e depois usar os 6 minutos de vídeo para explicar O seu projeto, não o projeto. texto. Você tem que apresentar o seu projeto. Quais são as ideias, o que você vai fazer, qual é o resultado esperado. Ah, tá. Ok? Então você está vendendo o seu projeto ali. Não, Beleza? beleza, era isso. Sara, você tinha levantado a mão e abaixou? Na verdade, eu queria fazer duas observações, assim, dois comentários mais complementares da minha visão pessoal com relação a essa questão da mulher no âmbito acadêmico e no mercado de trabalho. Eu tenho visto que cada vez mais na sociedade as mulheres elas têm optado por deixar essa questão da maternidade e focar na questão da carreira profissional. Então, assim, pelo menos na minha observação pessoal, tem sido uma tendência. Talvez pelo que eu converso com as minhas colegas ali do Cefet, a maioria jovens, né, não querem pensar nessa questão dessa linha de ser mãe, querem se dedicar mais a essa carreira profissional. E um outro ponto que eu observei também com relação aos meus colegas, eu vejo que, assim, cada vez mais a persistência de continuar o curso tem sido, é uma percepção minha, tá, gente? Eu não sei se isso se aplica no campus de vocês, mas tem sido mais das mulheres, porque acaba que os homens, eles têm sido muito tentados a se inserir no mercado de trabalho, por essa questão da subsistência. Então, assim, eu vejo que muitas vezes o curso vai se esvaziando e geralmente as mulheres, por também às vezes estarem ainda sendo cuidadas pelas famílias que estão investindo para elas estudarem, isso faz com que elas prossigam mais no curso do que os rapazes, né, que acabam precisando trabalhar e às vezes não conseguem administrar essa questão do curso, do mercado de trabalho enfim, é uma percepção pessoal minha do nosso curso de engenharia ambiental e sanitária. Tá. É só esse detalhe que eu queria comentar com vocês. Sobre essa questão sua aí, Sara, que você colocou aí a respeito da questão da gravidez, né, da mulher, desse pensamento profissional que você tem observado com as suas colegas, na verdade eu acho que a gente está começando, nosso país está começando a viver o que países de primeiro mundo já vivem. Eu digo países ali de Europa, países... esses grandes países que nós temos aí de um modo geral. O que a gente se observa lá? Cada vez mais as famílias são enxutas. Justamente por quê? Porque a mulher passa a se dedicar mais à questão profissional. E se ela vai se dedicar mais à questão profissional, esse tempo para formação de família ele fica prejudicado, ele fica reduzido. E isso acaba impactando, tá, em outros fatores, como é o caso depois eu não sei o nome técnico agora, vai me fugir, mas é a questão do país, da população se tornar velha. Você começa a ter mais mortes do que nascimento. Então você começa a declinar com o número da sua população. Então eu acho que essa será uma tendência do nosso país aí para os próximos anos, para as próximas décadas. Talvez aqui no Brasil seja um pouco mais difícil de avaliar e da gente perceber isso de imediato.
Porque nós temos uma grande parcela da população ainda em condição carente. E pessoas que não se preocupam se vão ter um filho, se vão ter 2 filhos ou se vão ter 10 filhos. Por incrível que pareça, pode ser números absurdos, mas nós temos aí, quando a gente vai para a periferia, quando a gente vai para cidades mais pobres, menores, isso é comum. Isso está diretamente relacionado com a questão da formação educacional e esse número de filhos. A pessoa não tem educação, e eu estou falando de educação básica, decente, ela tem ali 2, 3, 6 filhos aí, num momento desse, enquanto a gente pensa, quem tem alguma formação, ela pensa assim o seguinte: como que eu vou ter 6 filhos se eu não tenho condições de criar um? Então acaba indo nesse meio contramão aí. Mas isso realmente, eu vejo isso como a gente refletindo agora algo que já acontece em Alemanha, acontece na Itália, França, Japão. Então esses grandes países aí, eles também têm o reflexo disso, e o reflexo deles já está nessa questão de formação da sociedade. Então eu não sei se nós vamos ver esse reflexo de tão imediato, justamente devido a falta de oferta, né, de educação decente para a formação fundamental ali, que seria o ensino fundamental e o ensino médio da nossa população. Camila. Só falar uma coisa assim que eu observei, eu fiquei bem triste, na verdade, quando eu fiz o trabalho, porque chega num ponto que a mulher ela fica numa dualidade, ou ela se rende às características históricas bem enraizadas na cultura de que a mulher ela tem que se render às tarefas domésticas, cuidados do filho, então ela tem que se afastar dos objetivos dela e cuidar somente dessa esfera. Ou então ela tenta vencer os obstáculos e seguir na própria conquista dela de carreira e tudo mais. Só que daí também, se ela escolhe esse lado, chega às diversas avaliações que tem, seja emprego ou então conquista de bolsa, que a maioria do grupo de avaliadores é tudo homem, então que eles acabam também impedindo essa conquista dela. E assim, é uma coisa muito ruim de ver, ainda mais assim, não sei para os demais colegas assim da turma, mas para mim, porque você vê assim, você não tem exemplos de mulheres na engenharia que são perpetuados, que seria uma coisa muito boa, você ter essa perpetuação de exemplos femininos, que mostra que você consegue. E aí chega numa ideia de que o que você conseguir às vezes está bom, então a mulher acaba se contentando nisso, porque chega o pensamento de que se ela tentar mais, a quantidade de obstáculos que ela vai ter que enfrentar aumenta, e a chance de, por exemplo, ela conseguir um cargo de gerência, igual o exemplo da sua prima e da prima também de outra pessoa que falou aí, chega num cargo de gerência, mas aí tem que pedir licença por algum motivo, acaba sendo mandado embora. Então, assim, eu acho que essa ideia de mostrar mais exemplos e também mudar essa banca de avaliadores seria um processo muito bom, porque daí a mulher ela realmente conseguiria ter a opção, ou ela acaba indo para o lado familiar, ou então ela realmente consegue conquistar os objetivos dela como carreira. Só isso mesmo. Camila, obrigado pela contribuição. Aí você falou algo que eu nunca observei, essa questão do exemplo. Eu preciso refletir um pouco sobre isso. Tá? Obrigado aí pela participação. Pessoal, acho que o texto foi bem trabalhado aqui. Esse texto, na verdade, ele é algo polêmico. Ele é um texto super atual ao que nós estamos vivendo nesse momento como sociedade, né? E eu acho que a turma ela é super adequada para se fazer isso, visto que nós estamos aqui num curso de engenharia mecatrônica. Então, acho que as coisas fluíram, várias questões foram apontadas e foi muito legal a apresentação e a discussão desse texto aqui. Enfim, é isso. Pessoal, o próximo grupo aí está presente, o próximo grupo 4, apresentação, que é o Gabriel, Igor e Isabelle. Alguém presente? Gabriel, tem um monte de Gabriel na sala, o Gabriel Santos, Igor Pereira e Isabelle Gonçalves.
Bom, a Isabelle tá aqui, tá ouvindo, Isabelle? Dá um sinalzinho aí. Gabriel Santos. Isso mesmo, Gabriel também tá presente. E o último aqui, deixa eu ver aqui de novo. Isabelle e Igor. Igor também tá aí. Algum dos três estão me ouvindo ou já saíram no computador e deixou aqui? Ela respondeu no chat, Lucas. Ah, beleza. Ótimo, obrigado. Pessoal, por favor, respeitar os horários aí para poder mandar o vídeo. Deixa só eu errar. Não erram, por favor, não. Tá bom? Mandem o vídeo, lembrando que o vídeo de apresentação do texto 4 ser entregue para mim até o meio-dia de sexta-feira. Então, programem aí a semana para conseguir fazer a entrega dentro do prazo pedido, ok? E o grupo... Cadê a apresentação, sustentação, texto 4? Vitor, Tiago e Flávio. Vitor Alves, Tiago Silva e Flávio também estão presentes? Bom, o Vitor tá aí, o Tiago também tá aí. Ótimo, beleza. Programar a apresentação, a sustentação do texto aí, mas pode ser mais ou menos na linha que o pessoal tá fazendo para fazer a discussão do texto 4, ok? Conversamos na segunda às 8h50 aqui. Vocês do grupo chegam um pouquinho mais cedo já pra gente ir ajeitando as coisas caso tenhamos algum problema aí de conexão. Ok? Turma, muito obrigado a todos. Só informar duas coisas aqui. Juro que as notas saem essa semana. Eu vou devolver uma pancada de coisas corrigidas pra vocês. E eu tinha outra coisa pra falar só. Eu fui brincar e acabei esquecendo. Sim. O vídeo da última aula eu não vou postar porque ele não ficou legal. Como eu tava com problema de conexão, ele cortou excessivamente. Então foi um vídeo todo picado, porque ele cortou em vários momentos. Então eu não vou postar o vídeo da última aula devido a esses problemas que eu tive aqui de conexão. Então falhou muito. O vídeo tá horroroso, tá? Então é esse vídeo que eu posto e posto os demais aí se eu tiver atrasado. Mas o da semana passada eu não vou postar não, porque ele não ficou legal. Ok? Que é a sustentação do texto 2. Gente, no mais, obrigado a presença de todos. Até a próxima semana aí pra gente fechar esse semestre. Já estamos quase lá. Um abraço, bom trabalho aí pra todos. Até a próxima semana. Tchau, Lucas. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais.